Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo cenas interessantíssimas e informações adicionais do que foi e de como está sendo esse dia histórico aqui no nosso país, em que pela primeira vez nós assistimos em tempo real um conjunto de militares de alta patente juntos com um ex-presidente da República apontado como chefe de um orcrim de ladrões de joias e golpistas serem convertidos da condição de indiciados para a condição de réus. E isso não é pouca coisa. Nada será como antes para essas criaturas e para todo esse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. O desespero está gigantesco. E a criatura está desnorteada. Ele tentou hoje, numa entrevista coletiva, aliás, num conjunto de declarações, porque não se permitiu os jornalistas perguntarem absolutamente nada, ele desfilou ali uma série das suas alucinações que ainda continuam a circular por todos os cantos dessa terra plana do bolsonarismo. Mas, depois do que nós vimos hoje no Supremo Tribunal Federal, todas as demonstrações, os fatos, as verdades que foram colocadas nos votos dos ministros, não sobrará para uma pessoa que tem um mínimo de reflexão crítica da realidade qualquer possibilidade de defender essa orcrim e aquilo que irá evitar aquilo que vai acontecer com essas criaturas, Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou mostrar aqui as cenas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já fazem parte aqui do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário, e se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, depois do julgamento de ontem, da primeira parte, a direita estava aguardando o que Bolsonaro faria. Ontem ele apareceu na sessão do Supremo, então muita gente achou que aquilo foi um ato de coragem, de destemor, mas ele escutou ali a saraivada de acusações que ele terá que enfrentar. As bravatas não duraram muito. Ele publicou alguns textos, dizendo que as ações estão correndo muito rapidamente contra ele, que os ritos processuais estão sendo modificados, ou seja, ele não tocou no mérito, ele não consegue rebater uma única acusação que está ancorada, ou acusações ancoradas nas provas que estão sendo mostradas por todos os lados. Então ele fez 2 publicações nesse sentido, dizendo que o STF alterou o regimento. E detalhe, tudo que ele está dizendo são informações absolutamente falsas. Eu não vou nem perder tempo aqui para discutir essa história toda, porque tem coisas mais interessantes aqui para a gente mostrar o que aconteceu. Então, fez a bravata, escreveu uma série de bravaturas também, e aí o que se viu hoje foi o seguinte: o Brasil já amanheceu com essas informações circulando lá no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Trump muda a regra eleitoral por decreto e cita Brasil como bom exemplo. Olha só que coisa, hein? O documento assinado pelo presidente dos Estados Unidos foca na prevenção de possíveis fraudes no processo eleitoral, como o voto de estrangeiros e imigrantes ilegais. As eleições brasileiras são citadas como bem-sucedidas na aplicação da biometria. A gente vê outra publicação aqui. Por ironia, o governo Trump elogia urnas brasileiras em decreto americano. Documento que prevê mudanças no sistema eleitoral dos Estados Unidos cita sistema como bom exemplo de segurança nas eleições. Então o ministro Alexandre de Moraes citou isso aí, do tipo, puxa vida. Faltava apenas o ministro mandar um recado para o Dudu Bananinha, Dudu Bananinha, depois que você foi para os Estados Unidos para conspirar contra o Brasil, olha só, não é que o Trump está agora reconhecendo que o nosso sistema aqui é muito melhor do que o deles? Que ironia, Aí o ministro Alexandre de Moraes citou isso lá. Bom, e Bolsonaro apareceu lá? Não, não apareceu. Como dizia a vovó, quem tem, tem medo. Bastou circular uma informação nas hordas bolsonaristas que, se ele fosse hoje, ele estava arriscado a sofrer ali a apreensão e para colocação de tornozeleira eletrônica, que ele sumiu. Ele foi no gabinete do filhote lá no Senado, porque o Senado tem imunidade, enfim, já ficou com esse fantasma assombrando. A Polícia Federal não poderia entrar ali de qualquer maneira, então já ficou com essa assombração toda aí. Desinformação sobre tornozeleira fez Bolsonaro desistir de ir ao STF. Tornozeleira eletrônica não estava no radar, e não está no radar, mas o ex-presidente acabou sendo convencido a não participar da sessão,
que o tornou réu por tentativa de golpe de Estado, né? Bom, então aí que a coragem da criatura. E lá no gabinete do Flávio Rachadinha, a senadora Damares chegou lá com alguns outros religiosos e o sanfoneiro macabro, né, seu Gilson Machado, que estava ali de papagaio de pirata. Ele podia ter levado a sanfona para, enquanto a Damares fazia oração ali, para tentar consolar um pouco a criatura, né, o senhor Jair, que aí ficaria uma cena, né, mais adequada às coisas que eles andam fazendo. Vamos pegar essa cena aqui que é da Damares, porque teve muita gente no bolsonarismo que não gostou, porque o Bolsonaro chorou, né? O covarde chora. Gente, é um negócio impressionante. Deixa eu colocar só um trechinho para vocês aqui. Vamos lá. E o Senhor é um Deus que ouve orações. E neste momento o Brasil está de joelho, de norte a sul. Pessoas passaram a noite de joelho e eu sei disso. Então, Deus, nós Olha, se passou muita gente essa noite de joelhos, olha. confiamos que as nossas orações não têm sido em vão, não têm sido, Senhor. E agora, mantenha-se no controle. Ah, sim, mas tem um pianinho, como vocês podem ver no fundo, em todos os vídeos da extrema-direita que apelam pela essa emoção, né? Eles fazem, e o Bolsonaro vai nessa, né? E vai derramando as lagriminhas também. E o Senhor, olha lá, a lagriminha, dá uma choradinha, né? E aí segue o barco. dá o controle que nós precisamos também. Nos dê a palavra certa, o jeito certo. Traga para o lado de nós a pessoa certa. Traga para o nosso lado o advogado certo, a estratégia certa. Nós só queremos reconhecer uma coisa, aqui neste lugar de poder, aqui no centro de poder. E aí vai com essa milonga toda e depois o Bolsonaro tomou 5-0 nas costas junto com a patota toda. O seu mentor intelectual, espiritual, jurídico, político, extraterrestre, ele colocou um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, e quando ele faz isso, ele até ajuda as pessoas da extrema-direita a darem razão ao ministro. Confira aqui a criatura desesperada também, né? O desespero está total. Vamos lá. Vou falar, depois de você ver um pedaço da fala desse cara. Presidente, Aí ele coloca um vídeo, no vídeo dele, do ministro Alexandre de Moraes falando isso aqui, ó. Desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante. Se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Das 400... Aí o Malafaia, obviamente, corta os trechos que o ministro colocou, né, da vandalização total. 97 condenações, só 43 tem mais de 60 anos. Se tem um criminoso nessa história de pseudo-golpe, o nome dele é Alexandre de Moraes. Assista, não vou repetir aqui não, assista o meu discurso na praia de Copacabana. Senhor Mala, conteste o conjunto de acusações que foram demonstradas hoje pelos votos dos ministros, que foram contundentes. O ministro Alexandre de Moraes deu mais uma aula de direito, uma aula muito concisa, uma aula muito técnica, e o ministro Flávio Dino foi na mesma direção, né? Ele complementou, e depois a ministra Carmen Lúcia também deu contextos históricos, falou, olha, nós não estamos tratando com gente que estava fazendo um passeio no parque, não. Um golpe tem consequências devastadoras na história de um país. E nada como a gente recriminar de uma forma muito contundente as pessoas que quiseram destruir o nosso Estado de Direito, a nossa vida em sociedade. E aí, depois do julgamento de 5-0, gente, a cara dos bolsonaristas é uma cara de velório, todo mundo ali de papagaio de pirata, né, com a cara assim, eles sentiram o que vai acontecer, né? E aí é o seguinte, eles estão sujeitos a sofrerem algumas situações, como essa aqui, ó, de um popular, na hora que ele está vendo a coletiva ser montada. Aliás, o Bolsonaro falou durante quase 50 minutos
e repetiu todas as mentiras que ele sempre fala, atacou o governo Lula, e ele não consegue rebater uma única acusação. Fica sempre naquela que o TSE me roubou, e que meu processo está andando rápido, e que as urnas eletrônicas na Venezuela são auditáveis, e aqui no Brasil não é, e lá na Venezuela só descobriram votação fraudulenta agora, porque foi o Biden que pressionou, e as urnas eletrônicas na Venezuela já são como são desde o ano de 2004. Então ele vai mentindo que no processo eleitoral ele foi prejudicado, que o TSE fez campanha para os jovens de 16 anos votarem, quando o TSE já faz essa campanha desde 1998. Já tem esse tipo de campanha estimulando os jovens a votarem, né? Então ele foi jogando as mentiras, mas aí passa um popular e, sem medo daquele batalhão de bolsonaristas, ele faz o seguinte. Vamos ver se dá para pegar áudio aqui para vocês. Você, meu irmão, presidente canalha, assassino, ajudou a matar um monte de gente desse Brasil. Isso que tem que ser falado. Você é um covarde, você tem que... Olha só, isso tudo, a tropa toda tinha acabado de sair, depois da decisão de 5-0, o Bolsonaro com medo terrível de receber uma tornozeleira eletrônica, depois de ter chorado lá com a Damares, enfim, com a patuleia toda, e aí o popular ali, sem clemência nem piedade, mandou essa, né? Isso é preso, você e sua raça, você botou generais atrás das grades, generais, bando de canalha, vocês são bandidos, é bandido. E o cara sozinho, ele mobilizou todo mundo ali, foram afastando o cara, né? Enfim. Colocou generais atrás das grades, colocou generais atrás das grades. Moral da história, gente. A coisa não anda nada legal para essas criaturas. Vão dormir com as cabeças inchadas, todas as capas dos principais veículos estão ressaltando isso hoje, né? Bolsonaro réu. Por unanimidade, Supremo aceita denúncia contra ex-presidente, 7 aliados por trama golpista. O Globo. G1. Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe. Em julgamento histórico, primeira turma do STF aceitou por unanimidade denúncia contra ex-presidente, militares e ex-ministros. Os 8 são acusados de formar uma organização criminosa para destruir a democracia. O Estadão, o Estado de São Paulo. Coloquei aqui na capa também. Bolsonaro é réu. O que acontece agora? Ação penal terá interrogatórios, apresentação de defesa prévia dos réus e ouvirá testemunhas. Veja detalhes. Então, uma coisa interessante, tá, gente? É que nós assistiremos tudo isso pela TV em tempo real. Como eu disse para vocês, é possível até que nós tenhamos algumas acareações, porque como os depoimentos, as defesas, elas colidem em alguns pontos, né? Sobretudo a de Bolsonaro, que nega tudo, e aí o Cid entregou a figura do inelegível, outros generais, outros militares também fizeram isso. Então, quem é que está mentindo nessa história? Para ter um julgamento melhor, muitas vezes o magistrado, o Ministério Público, até as partes sugerem ali, fazem um requerimento de uma careação, que é colocar um de frente para o outro. Vocês acreditam que Bolsonaro será capaz de contestar algumas dessas figuras? Está arriscado ele receber um dedo na cara de um general, dizendo para ele, você é um rato, você me chamou para dar golpe, agora está mentindo aqui. Ô, o coronel Mauro Cid, né? O senhor é um rato, serviu o senhor esse tempo todo, o senhor está querendo me jogar na fogueira agora. Então, nós poderemos ter cenas aí muito insólitas que vão proporcionar atos de desespero muito maiores do que esses que nós assistimos agora no nosso encontro, né? Os olhos do Bolsonaro estavam esbugalhados. A criatura, eu não sei não, eles estão programando um ato para o dia 6 de abril, e eu acho que vai ser o dia da mentira atrasado, essa história, né? Eu fico por aqui, de histórico para o nosso país, as filas estão andando, apesar de muitas pessoas até que entravam aqui no nosso portal, acreditarem que esse dia nunca chegaria, né? Calma, muita calma nessa hora. As filas estão dando um passinho à frente, cada hora um passinho mais largo do que o outro, né? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!